Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. E precisamos repensar a maneira de viver e, principalmente, aprendermos a viver alinhados com a vontade de Deus. Pois o trabalho de Deus, qual é? Isso que nós precisamos entender, pois se compreendermos, entenderemos que é o mesmo trabalho que devemos realizar no nosso dia a dia. Jesus, certa vez, discutindo com os religiosos acerca das coisas que se fazia ao sábado, e ele responde, conforme está em João 5,17, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Qual o trabalho, na realidade, do que ele está falando? E o que isso tem a ver conosco no papel que desempenhamos no propósito das nossas vidas? Nós precisamos entender, porque se não entendermos, seremos como religiosos. Nos preocuparemos mais com aspectos de coisas, de atitudes, de regras, de aparência, e não nos preocuparemos com a essência daquilo que precisamos ser ou, na realidade, revelar neste mundo. Sabemos que a salvação é pela graça, que não depende de esforço, ou seja, não se trata de qualquer coisa que eu possa fazer para agradar a Deus na expectativa de receber algo. Ou seja, se eu estou fazendo algo, se eu estou praticando bem, se eu faço boas obras no sentido de dar assistência às pessoas, suprir as suas necessidades, com o intuito de receber algo de Deus, de que Ele vai se agradar de mim, vai se alegrar comigo e então me recompensará com a salvação, isto não tem nada de Deus nisto aí. Pois a salvação que Ele nos concede não depende das coisas que nós fazemos, mas depende simplesmente de nos sujeitarmos à sua vontade, de reconhecermos que Jesus morreu por nós, que padeceu naquela cruz para nos purificar, para nos apresentar diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis, o que nos dá acesso à vida de Deus, ou seja, à vida eterna, é o nos sujeitarmos a essa obra que Ele realizou em nosso favor. Não se trata de outra coisa, não se trata do que nós podemos fazer para alcançar, mas tendo o entendimento que fomos alcançados por essa misericórdia, que Ele se revelou a nós e que nós nos sujeitamos a Ele, a sua vontade, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador, como devemos viver? Como devemos viver o nosso dia a dia? Quando nós entendemos que a razão do nosso viver, ou seja, que a nossa identidade, que nós somos criados em Deus, feito novas criaturas, que recebemos da natureza de Deus, ou seja, temos a natureza divina, a vida de Deus, somos coparticipantes dessa natureza, e que Ele nos habilitou, nos capacitou, nos deu condições de vivermos neste mundo como seus filhos, revelando-o ao mundo, porque o que Jesus fez e o que Ele falou? Ele, na realidade, se a gente olha nos evangelhos, a gente entende muito claramente que Ele veio para revelar o Pai. Ele veio para manifestar o Deus invisível, ou seja, Ele é a expressão visível do Deus invisível neste mundo. E, da mesma maneira que Ele foi enviado, Ele nos enviava. Isto é que Ele falou para os discípulos, e aquilo que os discípulos aprenderam ensinou a outros que chegou até nós. E nós precisamos entender isso, que nós somos enviados ao mundo para revelar o Pai. Pois mesmo Jesus disse sobre isso, Ele disse que quem nos recebia, recebia a Ele, quem recebia a Ele, recebia o Pai. Então, o que nós precisamos entender? Que tendo sido feitos à imagem do Filho, que temos a mente de Cristo, que o propósito e a razão de nosso viver estar em revelar Deus ao mundo, aí a gente pergunta, qual é o trabalho de Deus? O que Ele faz? Nós não estamos aqui para defendermos uma religião, para criarmos uma religião, para agirmos segundo dogmas, segundo regras, segundo ensinamentos que traduzem pensamento de homem, no intuito de estabelecer condições ou um condicionamento para que na aparência revelemos algo que não somos. Mas o trabalho que temos é o mesmo trabalho de Cristo do que Ele falou. O que Jesus fez naquela situação?
ele revelou a misericórdia de Deus, revelou a graça de Deus a um homem que não entendia nem aquilo que ele estava oferecendo. Quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele, na realidade, respondeu de maneira que ele não tinha condições, porque ele não tinha como chegar a alcançar aquilo que lhe era ofertado. Mas Jesus o que faz? Revela a misericórdia, traz a cura, traz a libertação. Revela a graça. Então, nosso papel neste mundo, como igreja, como família de Deus, é um só. Revelar a misericórdia, revelar graça, revelar o amor de Deus, a bondade de Deus. Ou seja, na realidade, manifestar as suas virtudes diante das pessoas. Por quê? Porque nós fomos tirados das trevas e transportados para o seu reino de justiça. Nós fomos chamados para exercermos justiça neste mundo, para sermos servos da justiça. Isso quer dizer o quê? Que nós andamos neste mundo segundo a vontade de Deus, expressando quem Deus é neste mundo, repartindo da vida de Deus. Nós precisamos entender que somos reconciliadores dos homens com Deus e para isso nós precisamos revelar Deus. Somos embaixadores, por isso nós precisamos agir como Deus diante das pessoas. Não podemos ter as nossas vidas, as nossas ações, as nossas reações guiadas pelos nossos sentimentos, guiados pela natureza humana. Mas precisamos aprender a ser guiados pela justiça, ou seja, por aquilo que revela Deus, que revela quem Deus é ao mundo. E nós fazemos isso em todo tempo, em todo lugar. Revelar misericórdia não depende de dia, nem de hora, nem de momento. Depende de pessoas com quem estamos. Compaixão, compreender a situação do outro, se colocar na situação do outro e conduzi-lo a um novo entendimento, a uma nova realidade, a uma compreensão daquilo que é a oferta de Deus, é o que nós precisamos fazer. Não se trata do pecado do outro, mas se trata do que nós podemos fazer em favor do outro para que ele conheça Deus. Sermos religiosos não conduzirá as pessoas ao conhecimento de Deus, mas agirmos com misericórdia, com graça, haverá a possibilidade de sermos a luz que Deus planejou para nós. Pois Jesus disse que nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra, e que as obras que nós fizéssemos deveriam glorificar o Pai. E as obras que nós fazemos se trata de revelar as virtudes de Deus neste mundo. Se olhamos o fruto do Espírito que é derramado em nossas vidas, fala de quê? Fala de amor, fala de mansidão, fala de longanimidade, fala de perseverança, fala de paciência, fala de mansidão. O que tudo isso quer dizer? Que nós não vivemos pelas circunstâncias nem pelas situações e que nos nossos relacionamentos, que é o meio que temos para expressar e revelar Deus, nós podemos revelar Deus ao mundo. E que não depende de nós, mas depende da compreensão, do entendimento de quem nós somos em Deus, da natureza que nós temos e do propósito que nós temos neste mundo. Não se trata de nós, não se trata das ofensas que recebemos, não se trata do quanto nos magoa ou quanto nos ofende, mas de compreendermos quem somos e de respondermos como Cristo. Que a gente possa crescer, que a gente possa amadurecer, que a gente possa entender a vontade do Pai e sermos instrumentos dessa justiça, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado e para que possa ver Deus em nós, ver o Senhor em nós, e entendermos que esse é um trabalho que desempenhamos em todo o tempo, em todo lugar, para com todas as pessoas, revelando e manifestando a bondade de Deus, o amor de Deus diante das pessoas. Que a graça do Senhor possa nos conduzir neste entendimento, que seu amor possamos revelar por meio das nossas ações e que na comunhão nós revelemos quem somos em Deus. Que a graça, a paz e o amor do Senhor esteja convosco. Amém.